aqui mais uma noite com vocês casais, aprendendo junto com vocês, e eu creio que Deus hoje ele vai usar a nossa vida para você esposa, para você esposo. Quero fazer uma oração, amém? De início, você casal, quero que você estiver do lado da sua esposa, que você dê as mãos para ela. Vamos pedir para que todo mal, toda resistência maligna que possa vir sobre a sua vida, sobre o seu casamento, já caia por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, mais uma vez diante do Senhor, clamando, Pai, a graça, a misericórdia, Senhor, sobre cada casal. Jesus, toma cada casal, Senhor, que vai ouvir essa pequena palavra, que o Teu Espírito Santo possa penetrar, Jesus, sobre os corações dos casais, trazendo mudança, que nós mulheres, Senhor, podemos entender o nosso papel, para que nós possamos ser, Jesus, aquela mulher que a Bíblia diz que nós precisamos ser dentro da nossa casa, que os maridos, Senhor, eles venham entender o papel deles, Senhor, que eles venham, Senhor amado, ser movidos, Jesus, por aquilo que a Tua palavra diz, que eles precisam ser, Jesus, dentro de um lar, para que um lar, Senhor, ele venha a ser abençoado, estruturado, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, toda resistência do mal, toda malignidade, toda ação maligna, Pai, sobre os casais, eu já repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo, Pai amado, espírito, Pai amado, perturbador, espírito de contenda, espírito, Senhor, de divisão, de separação, Senhor. Eu repreendo, cancelo, rejeito em nome de Jesus. E você diz aí que assim seja. Amém. Graças, paz. Vamos iniciar aqui a nossa reflexão sobre os casais. Hoje nós vamos começar com alguns princípios dos homens e princípios para as mulheres. Quero que a pastora comece falando sobre o princípio que é muito importante, primordial, que é o princípio do cuidar. A esposa que cuida do lar, cuida da casa, cuida do esposo, cuida do ambiente emocional, do ambiente espiritual e do ambiente físico. Amém. Queridas, eu tenho feito inúmeros atendimentos, com as mulheres, e eu tenho me assustado com a quantidade de mulheres que não sabem cuidar. Que não cuida do seu esposo, que não cuida dos seus filhos, que não cuida da sua casa, que não cuida de você. Primeiro princípio, queridas, para nós aprender a ser aquela mulher que a Bíblia diz que nós precisamos ser, é cuidar. Precisamos cuidar primeiro dos nossos esposos, precisamos cuidar da casa, precisamos cuidar da comida, precisamos cuidar da roupa dele com amor, com dedicação, precisamos fazer a arrumação da casa com muito carinho para que o nosso esposo ele chegue dentro da nossa casa e ele se sinta cuidado por nós. Eu tenho atendido muitas mulheres rixosas que, queridas, o cuidar é totalmente diferente com uma ordenança que às vezes as mulheres têm na mente, que elas estão sendo oprimidas pelo marido. Eu acordo, eu preciso fazer café, eu preciso fazer almoço, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar das coisas. E quando meu esposo chega, tem que estar tudo pronto. Na minha casa, a minha casa hoje ela é muito grande. E glória a Deus por isso, porque foi eu que pedi. Mas eu não posso anular o cuidado com meu esposo. Então, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. Mas tem coisas que é pro meu esposo que eu não permito que ela faça. Que eu tenho prazer de fazer. O último toque do arroz, o último toque da carne, o último toque da casa, ainda que tenha alguém na minha casa me ajudando, eu gosto muito que quando ele chega em casa, ele sinta o meu toque. O que faz toda a diferença. E aí o que acontece? Pode ser que a moça que me ajuda, ela lave, ela passa, ela cozinhe, ela faça a comida, ela limpe tudo que eu pedi para limpar. Mas precisa ter o meu toque. Para quando meu esposo chegar, ele se sentir cuidado por mim, o que faz toda a diferença, né? É verdade. E é coisa básica pro homem, não precisa de muita coisa.
particularmente para mim, se eu chegar em casa, a casa estiver arrumada, tiver a alimentação pronta e a cama arrumada, coisa básica que o homem valoriza muito. Então eu e a pastora tivemos muitos problemas lá no passado por causa do básico. Sim. Chegava na hora da janta, não tinha janta. Às vezes chegava na hora do almoço, não tinha o almoço. Sim. Às vezes chegava para tomar um banho e a toalha não estava posicionada. Esse tipo de cuidado. Às vezes vai sair o homem, muitas das vezes a mulher tem mais tempo para se arrumar, gasta mais tempo, mas às vezes o homem quer muito básico. Às vezes vai procurar uma roupa íntima, Cueca, a cueca, meia. que nós tivemos muito problema com isso, né? Eu tive muito problema porque eu ia procurar uma cueca e não conseguia achar. Então esse cuidado que é muito importante, que a esposa tenha com o esposo, tenha com os filhos. Sim. Você imagina, na hora que a gente está saindo, eu tiver que ir organizar e cuidar dos filhos também, aí começam os problemas. Então o cuidado básico é muito importante para o bom relacionamento do casal, né? Da mesma forma que a gente falou do primeiro princípio do homem, que o homem precisa prover, ele precisa prover para a mulher cuidar das coisas, né? Porque muitas das vezes, se o homem não consegue prover da forma correta, ele negligencia o prover, a mulher vai ter que ajudar ele de outras formas, vai embolar tudo. Então eu vou correr atrás, né, da providência, do prover, e ela vai cuidar das coisas aqui em casa, né? Muitas das vezes, se está bem ajustado, ela consegue me ajudar a prover. Se está bem ajustado, eu consigo ajudar ela a cuidar, mas não pode anular o papel dela. Sim. Não sou eu que tenho que cuidar do lar da casa. A responsabilidade não é sua. A responsabilidade dela. E eu ajudo ela a cuidar na medida do possível. E ela me ajuda a prover na medida do possível também. Então esses são dois princípios que já está bem estabelecido. Eu e a pastora temos atendido homens e mulheres. O homem que não está focado no prover, e tem mulheres que não cuida da casa. Tem homens que reclamam com doce, que chega em casa a louça está uma verdadeira bagunça, uma verdadeira sujeira. Entendeu? A mulher não faz a obrigação dela. Então fica muito difícil. Aí dá atrito, dá problema. As crianças não são bem cuidadas, né? Então esse é um tópico que a gente está tendo muito problema com os casais, né, que nos rodeiam. Coisa simples e básica. Então a mulher cuida, cumpre com a sua obrigação, não seja negligente, que é o básico, né? Tem esposas que tem o dia inteiro para cuidar da casa, aí vai deixar para cuidar da casa na hora que o esposo está chegando, né? Sim. Então tem alguns princípios que não podem ser quebrados. Então a mulher cuida da casa e o homem prover aquilo que é necessário. Esse é uma pílula aí, é um remedinho para você, é uma orientação para vocês aí, tanto o homem quanto a mulher, tá bom? Então você, esposa, cuida do seu lar, da sua casa, cuida do seu esposo. Com carinho. Né? Cuida. Não por obrigação, por carinho. Queridas, sobre o cuidar, eu acho muito importante a gente pontuar algumas questões. Por exemplo, a esposa e o esposo, os dois trabalham. Aí, o esposo chega mais cedo em casa. Tem uma louça para lavar. Ele lava a louça, ele adianta a louça. Ah, tem uma roupa para pôr na máquina. Pode pôr a roupa na máquina. Só que isso não pode virar uma obrigação do marido. Ele pode ajudar, ele pode agregar. Ah, pastora, mas eu também trabalho. Sim, vai ter um dia que vocês dois vão dividir as tarefas. Ó, a gente dá um jeitinho na casa. Olha, amor, você vai lá, lava a louça, eu vou colocando a janta no fogo. Olha, você sobe, dá banho nas crianças. É assim que tem que caminhar, que se mover, para que os dois estejam bem. E quando chega a noite, vocês dois se alegrem. Então, assim, o que não pode é, por exemplo, como já chegou casal que fala assim pra mim: pastora, eu trabalho o dia inteiro. Eu entro às 7 da manhã no meu trabalho e eu saio às 10. Existe um emprego assim. Nós temos pessoas que trabalham desse jeito.
Então, o marido chega em casa às 4 da tarde. O que nós mulheres precisamos fazer? A gente não pode se isentar da nossa obrigação. Então, assim, eu vou deixar uma roupa mais adiantada, eu vou deixar o feijão adiantado, eu vou deixar a casa mais limpa, eu vou ensinar a minha filha de 12 anos, o meu filho de 12 anos, que ele precisa arrumar o quarto dele. Eu vou ensinar a minha filha que ela pode sim lavar a calcinha no banheiro, que o meu filho pode lavar a cuequinha dele no banheiro, para não chegar a faltar em um final de semana, como já aconteceu comigo e com o pastor lá atrás. Eu vou deixar as coisas organizadas para quando meu esposo chegar, ele me ajudar. Mas às vezes tem mulher que assim, ele chega primeiro que eu, então eu vou deixar tudo bagunçado e quando ele chegar, ele faz. Errado. Totalmente errado. É uma ajuda mútua que fica bem legal os dois fazendo, ou nós mulheres entendendo o nosso papel de que nós trabalhamos um tempo mais extenso e quando eles chegam, eles precisam ajudar, mas a obrigação não é do marido. Os princípios tem que ser guardado. Então, eu ajudo ela dentro do cuidar. Por exemplo, se ela está trabalhando, a esposa está trabalhando, ela está ajudando a prover. Então, o que acontece? Então, é um ajudando o outro. Ela ajuda a prover e eu ajudo a cuidar. Então, precisa ter essa palavra-chave, palavra mágica, que é o ajudar. Então, não pode trocar os princípios. Muitas das vezes, pode acontecer de um homem perder o emprego, mudar de emprego, pode acontecer, e a mulher ficar empregada? Pode acontecer. Agora o homem vai ser obrigado a cuidar? Não, o homem vai continuar ajudando. O homem tem uma função, tem as obrigações dele. A mulher sábia vai ajudar o homem a se recolocar no trabalho, no mercado. Não é que agora ela vai mandar, que ela vai trabalhar, que o homem vai ficar em casa. Tem um tempo que se o homem estiver em casa, ele vai ajudar a cuidar do lar. Isso é correto e sadio. Mas não podemos trocar os princípios. Tem uma das coisas que dá muita separação, dá muito problema, é quando a mulher trabalha e ganha mais do que o homem. A mulher não consegue entender o lugar dela e o lugar dele. Começa a diminuir o homem, né? Então precisa saber cada um o seu lugar. Não é porque a mulher ganha mais que ela vai estar no governo da casa. A gente vai entrar nesse tema. Então a palavra-chave é ajudar. Você que não ajuda nada, começa a ajudar a sua esposa. Sim. A esposa que não ajuda nada, começa a ajudar o seu esposo. Sim. Essa é a palavra. O tema agora é governo. O governo está sobre o homem. E a mulher está inserida nesse governo. Falamos sobre os princípios do homem e os princípios da mulher. Mas a última palavra está sobre o homem, o governo. Quero dar um exemplo bem claro aqui. Aqui na nossa casa, no nosso lar, quem organiza as coisas é a pastora. Mas a última palavra é minha. Ela pode fazer tudo, mandar em tudo. Mas a última palavra é do homem. Foi instituído esse governo sobre o homem, né? Lá no princípio, Deus falou que a mulher estaria sobre a mesma missão. É um tema muito delicado, a palavra submissão. Muitas pessoas entendem que a submissão é que a mulher não vai ter opção de opinar, a mulher não vai ter opção de falar, a mulher não vai ter opção de fazer o que tem que fazer. Mas não, a submissão está sobre a mesma missão, está sobre o mesmo governo. O que precisa ser entendido, que precisa ter uma última palavra. A pastora pode organizar tudo o que for necessário. Um dos fundamentos do princípio que a organização fica mais com a mulher, está muito relacionado com cuidar, está muito relacionado com nutrir. Então, a pastora organiza a casa, a pastora organiza o lar, a pastora organiza as nossas coisas.
né? Então, ela faz parte do governo, mas a última palavra é do homem. Quando se quebra esse princípio do governo, começa a dar problema, porque é um princípio espiritual, é um princípio do Pai eterno. Então, o que acontece? O homem tem que assumir esse governo, que muitas das vezes os homens abandonou o princípio do governar. Se você tem dificuldade, você, meu irmão, homem, precisa orar a Deus, precisa começar a estudar, buscar entendimento sobre o governo. O governo está sobre o homem, a autoridade está sobre o homem. E o cuidar, o nutrir e o organizar sobre a mulher. Eu quero que a pastora faça uma reflexão sobre o organizar, que faz parte do governo também. Queridas, como eu tinha dito, né, no vídeo uns minutos atrás, o que acontece? A nossa organização, ela abrange toda a área do nosso esposo. Nós ajudamos, o pastor já disse, né, que, por exemplo, nós temos uma empresa. Tudo que vai ser feito na empresa, ele é aquele que dá a última palavra. Mas eu sei qual é a necessidade da empresa. Eu sei qual é a necessidade da minha casa. Eu sei quais são as contas da minha casa que precisa ser paga. Eu sei o que eu preciso comprar para que a minha casa seja uma casa confortável. Eu sei o que eu preciso, que nós precisamos comprar. E às vezes eles não têm esse pensamento. A gente precisa de um sofá novo, precisamos nos organizar para comprar um armário, precisamos nos organizar para comprar uma mesa. Os maridos, eles não vão ter essa preocupação, porque quem está na casa fazendo essa organização somos nós. Então eu posso comprar um sofá sem avisar o meu esposo, já que precisa comprar? A casa necessita. Não, eu não posso. Eu pergunto para ele, eu falo, olha, precisamos comprar um sofá, vamos nos organizar para isso? Sim, vamos. Aí, ele sempre é a razão, agora não dá. Estamos apertados, precisamos ter outra prioridade, tal. Mas eu posso me organizar pra gente comprar? Pode. E aí, queridas, o que nós fazemos? Nós ajudamos ele nessa organização. A gente vai guardando um pouquinho, vai guardando outro pouquinho. Quando vai ver, já tem o valor do sofá. E aí, a gente fala, olha, já tem o valor do sofá. Como você conseguiu? Eu organizei pra você. Então, queridas, é diferente a gente ajudar eles a organizar e a gente mentir. Às vezes tem mulher que mente, compra uma coisa, compra outra coisa, esconde o dinheiro, esconde alguma... Isso não é de Deus. Nós precisamos ser aquela que organiza. E quando a gente organiza, aí a gente vai receber o sim. Não, vamos comprar. Não, precisamos sim. Olha, você precisa de um celular novo. Agora eu não posso comprar um celular novo. Não, então vamos nos organizar. Então nós mulheres temos muita facilidade nesse papel, em ajudar eles na organização. E isso abrange todas as áreas da nossa vida. Eu ajudo o pastor, eu atendo 1000 pessoas na igreja, mas tudo passa por ele. Eu tomo várias decisões da igreja, mas depois eu tudo passo por ele. E a última palavra é a do sacerdote. Quando nós entendemos que princípios não podem ser quebrados, a nossa casa, ela caminha com organização, na ordenância da palavra de Deus e com amor. Porque às vezes tem mulher que fala assim, eu não vou perguntar para ele, porque ele já vai dizer não. Eu não vou ajudar ele, porque eu quero ver ele quebrar a cara. Não, queridos, os dois são da sua carne. Então, se ele errar, você vai pagar junto. Então é mais gostoso a gente se organizar, ajudar ele nessa organização para que tudo flua perfeitamente, vocês dois sejam felizes em todas as organizações. Quero repassar aqui esses 3 tópicos dos homens, os 3 tópicos da mulher. O homem que não é provedor é negligente. O homem que não é provedor é negligente. O homem que não é protetor é negligente. O homem que não governa, ele é negligente.
A mulher que não cuida é negligente. A mulher que não nutre é negligente. A mulher que não organiza é negligente. Então esses são os temas básicos. Quando cada um cumpre o seu papel, fecha-se as brechas. Quando tem uma brecha aberta aí, começam os problemas. Então queremos deixar essa palavra para você aqui. A mulher sabe edificar, o homem sabe edificar também, né? Então o homem precisa ajudar a mulher dentro das necessidades, dos princípios dela, e a mulher precisa ajudar o homem dentro das necessidades, dentro dos princípios. Essas são as nossas reflexões para os nossos irmãos, amigos, e que possa alcançar a tua vida. Nós vamos orar por você, tá bom? Recebe essa oração aí no seu lar, na tua casa, recebe essa oração aí nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos os casais, Pai. Lançamos aqui os princípios sobre as famílias, sobre os casais, Pai. Que haja um despertar sobre os homens, Pai. Que eles possam prover, Pai, aquilo que é necessário. Senhor amado, em nome de Jesus, que o homem seja aquele que traz segurança para o lar, para a casa, para a sua esposa. Que o homem possa governar, aquele que não governa, que haja um despertar sobre o governo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, as mulheres, Pai amado, que não estão cumprindo a sua função do cuidar, que elas possam ser despertadas no cuidar, em nome de Jesus. Que a mulher que não cumpre, Pai amado, com a sua função de nutrir o lar, de abastecer o lar, de satisfazer o seu esposo, que haja um despertar sobre essa esposa, sobre a mulher, Pai. A mulher que não organiza, Pai amado, que haja um despertar, que haja uma sensibilidade, Senhor, para que ela possa cuidar do lar, organizar o lar, nutrir o lar. Essa é a palavra que deixamos para o teu coração. Que Deus abençoe. Vamos entrar em mais um tema aqui muito importante, que é o tema do nutrir. A mulher que precisa nutrir o lar e o homem que é o protetor. Eu queria deixar uma palavra aqui, Provérbios capítulo 31, versículo 11. O coração do seu marido confia plenamente nela, pois não lhe falta nada. O homem que traz segurança, não falta nada para a esposa. E a esposa nutre o homem, nutre o lar. Então, esse é um dos princípios muito importantes da mulher se sentir segura, não faltar nada para ela, e ela também não pode deixar faltar nada para o homem. Eu e a pastora tivemos muitos problemas no nosso passado, que a gente não tinha esse princípio. Ela não se sentia segura, ela não se sentia protegida. Como está o seu lar? Como está o seu relacionamento? Você, homem, esposa. A sua esposa se sente segura? Ela se sente protegida? O seu lar é um lar protegido, seguro. Aconteça o que acontecer, você vai ficar firme, você é o guardião da casa, né? Então eu quero deixar essa reflexão para você. Você, homem, precisa ser o guardião da sua casa, precisa ser o protetor da sua casa, tá bom? Você precisa guardar a sua esposa, proteger a sua esposa fisicamente, emocionalmente, precisa ser o protetor espiritualmente. Tem um legado sobre a tua vida, tem força sobre você que Deus derramou sobre o homem e que você precisa guardar. Precisa proteger a esposa, precisa proteger o lar, precisa proteger a casa, né? Então eu quero que ela fale um pouco sobre a mulher ser a mulher que nutre, que alimenta o lar. Amém. Queridos, eu quero deixar alguns tópicos aqui. A mulher, nós precisamos nutrir os nossos esposos. Uma mulher que nutre o esposo, ela é valiosa, ela é confiável, ela é trabalhadora, ela é sábia e bondosa e ela é otimista. Queridas, o nosso esposo, ele é nutrido o tempo todo por nós mulheres.
se nós não tiver esses quesitos que a Bíblia diz lá em Provérbios 31, que nós precisamos ter, a nossa casa, o nosso casamento, ele não vai estar sendo construído na rocha, como a palavra de Deus diz, nós estamos construindo na areia. E aí, queridas, qualquer vento, qualquer palavra, qualquer dificuldade que a gente tem dentro do lar, a primeira coisa que nós passamos a não fazer é nutrir os nossos esposos. E aí, é muito lindo esse Provérbios, que diz assim, ó, que a mulher sábia, ela é otimista e corajosa, ela não teme o futuro, pois as suas vestes são de força e dignidade, ela é generosa, ela ajuda os pobres e os necessitados, e ela é louvada pelo seu esposo. Quando eu entendi que eu precisava levar o meu casamento segundo a palavra de Deus, queridas, eu me vesti com essas palavras, com a palavra de Deus. E nós trabalhamos juntos, né? Nós temos uma empresa e nós trabalhamos juntos. E às vezes eu preciso aprender a separar o meu esposo e nós dois da empresa. Porque tem coisas que o dia a dia, a correria, a necessidade, a cobrança, às vezes tem que ser cobrado, ele tem que me cobrar, e às vezes eu olho pra ele e eu falo, por que você tá falando assim? Não, Vânia, porque é necessidade, precisa fazer essa documentação, precisa pôr esse documento no portal. E aí, queridos, se eu não entender, se eu não conseguir diferenciar isso, nós dois ia viver brigando o tempo todo. O tempo todo. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que quando eu sou a esposa que trabalha com ele na empresa, eu preciso nutrir ele. Eu preciso ser sábia, eu preciso ser bondosa. A minha língua, ela precisa estar cheia de instrução e de bondade de Deus. Aonde eu vou procurar isso? Aonde eu vou encontrar isso? Na palavra de Deus. Nós trabalhamos juntos, nós pastoreamos juntos, nós somos pais juntos, fazemos tudo juntos, e eu preciso ser essa mulher bondosa que entende todos os meus papéis junto com ele, e eu preciso ser aquela esposa que vai nutrir ele. Às vezes é muito difícil nutrir ele no dia que é para cair um dinheiro na conta da empresa e não cai. E aí o que acontece? Ele tá com a mente dele, com os hormônios, com os pensamentos, com o sentimento, com medo, porque tem muita coisa para pagar. Então eu preciso ser essa mulher que nutre ele de paz. Calma, vai dar tudo certo. Hoje a gente não tem, mas a gente vai ter. Então, essa nutrição, ela precisa ser no dia bom e precisa ser no dia ruim. Outro tópico que nós precisamos nutrir os nossos esposos. Quando eles vão estar calminhos, queridas? Na hora de deitar. O dia a dia, às vezes, nos separa por conta de tantas coisas. Então, eu preciso ser essa mulher que nutre ele também. Que faz uma comida que ele gosta e que quando chega à noite, eu me esvazie de tudo isso que aconteceu no dia para me nutrir ele como esposa. Outra coisa que nós temos atendido muitas mulheres é a falta de vontade de namorar com seu esposo à noite. É a falta que ela não se sente nutrida ao ponto de quando chegar à noite ela nutrir o marido. Então, queridas, hoje a gente não vai conseguir entrar nesse tópico, né? Eu acredito. A gente vai dar um spoilerzinho. Problemas que nós estamos tendo em aconselhamento de casais na área sexual. Você pode imaginar que os homens estão famintos sem se alimentar na área sexual. Às vezes as esposas deixam o homem 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês sem se alimentar sexualmente. Então é um dos temas que está muito se agravando nos últimos dias. Jovens casais que a esposa não nutre o homem na área sexual. Algumas das vezes o homem que não nutre a esposa sexualmente.
precisa ser trabalhado com bastante delicadeza. Porque quando não tem esse nutriente, eu particularmente, eu e a pastora conversamos muito aberto sobre isso. A gente falamos, muitas das vezes vai ter pessoas que, se não for nutrido em casa, vai buscar alimento fora. Na internet, na pornografia. Às vezes até um rompimento de casamento. Você imagina, para um homem, particularmente, eu trabalho com mulheres, eu atendo mulheres nas obras, engenheiras, pessoas novas, né? E vice-versa, ou a mulher que vai trabalhar, que volta. Então tem que ser tomado um cuidado. Eu já contei para a pastora que teve 2 grandes pastores de 2 grandes ministérios que largou as esposas. Sim. Aí depois eu fui entender, às vezes 10, 15, 20 anos, sem ser nutrido sexualmente, larga a esposa e arruma uma mulher mais nova. É o que acontece no meio da sociedade. Então precisa ter muito cuidado nessa área. As mulheres precisam ter muito cuidado, os homens também. Vai ser um tema que vai ser uma aula só sobre isso, tá bom? Então a mulher precisa nutrir o homem fisicamente, precisa nutrir o homem emocionalmente e precisa nutrir o homem sexualmente. A mulher precisa nutrir o lar, a casa, de todas as formas. A mulher sábia nutria. É isso aí.